querida Valquíria, que tem muita informação bacana. Valquíria, fica à vontade, pode compartilhar. E mulheres também fiquem à vontade para fazer perguntas e tirar as suas dúvidas, tá bom? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ah, ótimo. Boa noite a todas as mulheres aí presentes, mulheres empoderadas, né? Mulheres especiais. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Infelizmente, eu não pude participar essa semana, inclusive eu só dei a data de hoje, porque eu leciono, né? Eu sou professora da FMU, do curso de Secretariado Executivo Trilingue. Então, eu dou aula todos os dias, né? Inclusive, na quarta, eu dou 2 aulas, né? Eu começo às 18, aí faço uma turma até às 19 de estágio, depois eu continuo até às 10 horas. Então, é bem complicado, né? Não dá para você marcar alguns compromissos antes, né? Eu estou vendo que tem uma aluna minha aí, Thaís. Ei, Thaís. Thaís é maravilhosa. É uma das alunas incríveis do curso. E eu estou feliz, né, por estar aqui, como eu já falei para vocês, e por esse tema, né, por essa jornada, né? E fiquei assim muito curiosa, né, depois que a Deusa falou, de saber o que aconteceu durante a semana. Eu vi os temas são maravilhosos, mas eu não consegui assistir. Então, ficou aquela vontade, aquela curiosidade, né? E eu vou depois assistir os vídeos, né? Se for possível, né? Para ver onde eu me encaixo também nessa imersão. E quero agradecer a Clara e a Paula, né? A Clara eu conheci hoje, e a Paula eu conheço desde, eu acredito que 2019. Nós começamos a conversar por mensagem, né? Eu a vi divulgando um evento de secretariado nas redes sociais, e como uma pessoa que gosta muito da área, comecei também a responder, né? Perguntar algumas coisas, responder, a gente começou a conversar. E eu dei uma palestra antes da pandemia com a Paula, né? Foi presencial. E eu me apaixonei pela Paula, né? A Paula Rota eu falo que ela é uma pessoa, assim, muito querida para mim, né? Uma pessoa que fala coisas que eu amo ouvir, é uma pessoa que traz desenvolvimento, que pensa no outro. Então, tudo que ela faz, eu gosto muito de prestigiar. Não só palestrar, mas como assistir, como ceder livros para sorteio, porque eu gosto muito da forma como ela trabalha, né? E a Clara também, conhecendo hoje, já percebi também que já vou me apaixonar por ela, no bom sentido. Que coisa, né? Boa, gente, eu amo ouvir isso. A gente tem que aprender a receber os elogios. Obrigada, Valquíria, recebo. Que bom. Que coisa gostosa, né, Eu gente? estou bebendo água, viu, gente? Ah, Tá? Não estou igual as meninas com os vinhos aí, né? Mas eu estou bebendo água, né? Quando vai palestrar, precisa beber água. Depois da palestra, aí a gente bebe o vinho, né? E também começar, né, a minha apresentação falando, né, sobre esse tema, né? Esse tema é um tema que eu gosto bastante, né? Soft skills, liderança, né? Na verdade, a liderança é uma soft skill. Eu vou dar um pouco mais de destaque, mas eu vou falar de outras competências também. E hoje eu vejo, né, eu vou em muitos estados, né, brasileiros, também já fui para um outro país, né, já estive na África palestrando em Moçambique, e percebi a carência, né, que existe sobre atividades, né, mais focadas para mulheres. Então, esse tema me encanta muito, essa jornada me encanta muito. Vou compartilhar aqui o meu material. Minuto. Aí vocês me digam se estão vendo, deixa eu ver, no modo de apresentação. Tá aí? Tá ótimo. Ótimo, então vamos lá, né? Eu me apresentava antes sempre com a minha, assim, os cursos, né, o meu mestrado, eu sempre falei nas minhas apresentações para as pessoas me conhecerem, não é para a gente se gabar, olha, porque eu tenho mestrado, porque eu tenho isso, porque eu tenho doutorado, sabe, não é a questão de querer ser melhor que ninguém,
é mostrar para as pessoas que quem está falando, né, tem propriedade, já estudou sobre aquilo, né? Então, por isso que eu sempre coloquei, assim, os meus cursos, né? Tudo que eu fiz. Mas hoje eu vou fazer uma apresentação diferente, né? Quem sou eu, né? Quem é a Valquíria? A Valquíria é uma pessoa, assim, apaixonadésima. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonada pelo secretariado. Além de ser apaixonada pela vida, eu sou apaixonada, eu vivo intensamente cada dia. E a cada dia eu agradeço pela oportunidade de poder fazer o meu melhor. Todos os dias, ao acordar, eu tenho sempre essa oração, né? Eu me direciono a Deus e agradeço, agradeço, agradeço. Pedir, não preciso, eu só agradeço. Sou apaixonada, né, pela vida, como eu falei, pela área que eu escolhi. Eu fui secretária, nossa senhora, nem lembro quantos anos, gente, mais de 20, né? E estou na docência há mais de 20. Quando eu falo isso em sala de aula, às vezes, os alunos começam a fazer conta, né? Eu vejo que às vezes eles mexem no celular lá, faz conta, né? Falo, gente, não façam conta, porque eu fiz muita coisa simultaneamente. Então, eu fui secretária e professora ao mesmo tempo, né? Trabalho também como líder sindical, né? Eu estive na diretoria do Sindicato das Secretárias, hoje eu sou conselheira, palestrante. Me descobri como palestrante, me descobri, não sabia que eu tinha esse jeito, né? Essa pegada, né, de palestrante. E um dia, fazendo uma apresentação na minha área para algumas estagiárias, um dos meus executivos falou assim, eu trabalhei na Bung muitos anos, né? Ele falou assim, Valquíria, você já pensou em palestrar? Você já pensou em dar aula? Nossa, você tem um jeitinho bom para isso. Aí, quando ele falou isso, caiu a ficha. Eu falei, opa, será que encontrei a minha missão, né? E realmente encontrei a minha missão. Eu já me sentia, né, assim, missionária mesmo no secretariado. E hoje eu sou apaixonada, hoje não, já faz bastante tempo, eu sou apaixonada pela docência. Então, docência faz parte de mim, né? Eu falo que assim, algo, né, que está na veia, é algo que, para mim, me dá, a cada dia, é um soro, né? Eu recebo isso quando entro em sala de aula. Eu sou mãe, né, da Maria Vitória. Maria Vitória é uma jovem de 22 anos, né, que está aqui pertinho de mim. Eu amo dançar, amo cantar, então eu procuro fazer isso, adoro. Às vezes vou em baile, né? Vou dançar com meu marido e às vezes danço em casa, escutando o YouTube, né? Algumas músicas. Eu voltei recentemente do Pará, né? Eu estava em Belém do Pará dando um treinamento, fiquei alguns dias lá. E voltei com carimbó, né, na cabeça, né? Porque o final do meu curso eu coloquei carimbó e dancei com a galera, né? Foi muito, aprendi, né? Porque eu nem sabia dançar carimbó. Aprendi lá em Belém faz 15 dias. E isso para mim é algo que me movimenta, me deixa mais viva. Curto muito parcerias, muito, muito. Adoro parceria. Já fiz parceria com a Paula algumas vezes, né? Algumas nós tentamos, não deu certo ainda, mas eu acredito que faremos. Eu gosto muito de parcerias com pessoas da área, com pessoas de outras áreas. Isso também acrescenta muito para a minha vida. Sou Ariana convicta. Nessa semana eu vi um post dizendo, né? Alguns itens, né, que fazem parte do ariano, e eu sou, entrei em todos, né? Eu sou uma ariana convicta, né? Apaixonada, sou apaixonada e me entrego em tudo que eu faço. Professora, como eu já falei, e a docência faz parte da minha missão. Então, só para vocês saberem quem é a Valquíria, quem é que está aqui hoje falando com vocês. Vamos lá, continuando. Que hoje o nosso papo... Aqui eu trouxe um pouco dos meus livros, né? Comecei a escrever um capítulo de livro em 2013. Aí, 2017, continuei escrevendo após a minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz um livro não físico, né? Mas com muita coisa importante da área, né? Eu trouxe praticamente a minha dissertação do mestrado para um livro.
E em 2019, eu fiz um projeto, né? Eu tive um projeto com Beth Delia, né? Que algumas pessoas, com certeza, que estão aqui conhecem. E fizemos um projeto do futuro do secretariado. E esse livro é muito recente, gente. Parece, sim, foi 2019, mas está atualizadíssimo com tudo que a gente está vivendo ainda. Muitas autoras, né? Porque eu faço projetos com várias autoras para poder compartilhar, né? Conhecimento. Depois, um livro com o Senac, esse eu fiz sozinha, fiz solo, escrevi durante a pandemia, foi uma gestação de 9 meses com esse livro, está muito legal também, eu fiquei super feliz que ontem eu conversei com a minha coordenadora da faculdade, e ela falou que usou muito esse livro para a visita do MEC, né? A visita do MEC que aconteceu essa semana passada. Esse livro também, ele é um divisor de águas, né? Ele fala sobre atendimento ao cliente. Meu cliente subiu no telhado, né? E agora? Então, como manter o seu cliente para que ele não suba no telhado? Está muito legal também esse livro. As Incríveis, foi um livro, inclusive esse que eu vou sortear, né? Com vocês aqui do evento. Histórias de mulheres que deram a volta por cima e fizeram a diferença. Histórias de mulheres que você se encanta ao ler. E está muito legal esse livro. Nesse livro eu faço uma homenagem ao meu executivo, né? O executivo que eu trabalhei mais de 10 anos. E quando ele foi ao lançamento, e ele não sabia, eu mostrei o capítulo, ele chorou. Ele ficou muito feliz. Ele falou, olha, eu ganhei tudo, muita coisa na minha vida, mas ninguém escreveu algo sobre mim em nenhum livro. E você escreveu, né? Eu fiquei super feliz e gratificada, né? E ele mais ainda, né? E a família estava em peso, né? A família toda foi no lançamento. Um novo olhar, né? Que temos aqui uma coautora, né? Andréia, que também é uma parceira aí desse nosso livro novo, que foi lançado dia 24 de março na Livraria da Vila, no JK. Foi um lançamento, né, Andréia? Maravilhoso, né? Um lançamento, assim, incrível, incrível, com muitas pessoas, né? Com um movimento muito grande da nossa área. Então, o novo olhar para o secretariado, mudanças e transformações, está aí para vocês conhecerem também. E agora, né, eu já falei bastante dos livros, eu gosto muito de compartilhar, né, os livros, porque às vezes o pessoal fala assim, ai, a área do secretariado não tem nada, não tem livro, é uma área incipiente. Eu começo a brigar com as pessoas, porque tem muita coisa já. Lá atrás não tinha, mas hoje nós temos, assim, muitos livros, muitas pessoas escrevendo. Eu falei dos meus, agora tem outros, né, outros autores escrevendo. E aí, para a gente aquecer, né, falando do nosso tema, né, começo com essa frase do Bernardinho, né? Lembre-se de que cada dia que você deixa de treinar ou de se dedicar ao treinamento significa um dia mais distante da realização de seus sonhos. E eu acredito piamente nisso. Sem treino, a gente não vai para lugar algum. Nós precisamos treinar. E aí eu lembro de uma matéria que saiu há bastante tempo, aliás, né? Do Oscar Schmidt. Ele foi entrevistado e perguntaram para ele o que ele fazia, né? Para fazer todas aquelas cestas, qual era o segredo? Ele falou, olha, eu chego mais cedo do que os meus colegas. O treino é às 10, 8 horas eu já estou treinando. A minha mulher fica pegando as bolas, que eu vou arremessando, ela vai pegando. E com isso, eu vou treinando mais, porque se eu quero ser diferente, se eu quero ter melhor resultado, eu tenho que exercitar mais. E é isso que a gente tem que fazer, né? Você precisa de um resultado melhor, tem que treinar. Não adianta querer que caia, né? Eu sempre brinco com os alunos, né? Falo assim, não adianta você falar assim, eu durmo sem inteligência emocional e acordo com ela. Eu durmo sem autoestima e levanto, eu sou linda, maravilhosa. Não, é um trabalho. São dias de imersão em você, para você conseguir um resultado satisfatório. Então, com essa frase do Bernardinho, a gente vai falar aqui das soft skills, né? As nossas queridas competências comportamentais, né? As humanas, né? Porque as técnicas são
necessárias. Nós precisamos trabalhar as técnicas, porque nós somos, inclusive, admitidas pelas técnicas, mas, na maioria das vezes, demitidas pelas humanas. Por quê? A técnica é a mais fácil, é estudar, fazer curso, né? Por exemplo, tecnologia. Eu não vou competir jamais com os meus alunos na questão da tecnologia. Se eu não sei alguma coisa, eu peço ajuda. Pessoal, como é que faz isso? Eu não estou conseguindo compartilhar. Ó, professora, faz isso, faz aquilo. Eles me dão as dicas, porque eles sabem muito, eles nasceram dentro dessa tecnologia. Agora, o que eu digo sempre, cuidado com o comportamento. Então, é uma geração, às vezes, imediatista, é uma geração que quer tudo para ontem, não tem paciência. Ai, não vou ficar mais lá. Tem uma chata lá naquela empresa, estou indo embora, professora. Por quê? Que chata, o que ela faz? Né? Uma vez uma aluna falou assim, olha, professora, eu estou saindo daquela empresa. Eu falei, mas você entrou faz 3 meses. Ela falou, mas eu não aguento aquela velha. Eu fiquei nervosa. Eu falei assim, velha? Quantos anos tem essa pessoa que você disse que é velha? Ah, ela tem uns 40. Eu tinha mais de 40. Fiquei nervosa. Eu falei, como assim? A mulher é nova de tudo, está na flor da idade. Como assim? Então, eles não têm paciência. Eles querem tudo para ontem. E é isso que nós devemos trabalhar com essa nova geração, né? Então, inteligência emocional, gente, não dá para trabalhar sem. Não dá mais para trabalhar sem inteligência emocional. Como é que eu vou trabalhar se eu não consigo ter equilíbrio? Eu vou lidar com pessoas difíceis. Aliás, né? Dizem, né? Uma vez eu li que tem uma pesquisa que diz que no mundo nós temos mais pessoas difíceis do que fáceis. No mundo nós temos pessoas difíceis, bipolares e depois as fáceis de lidar. Então imaginem se nós, né, no nosso dia a dia, recebemos as visitas ou as mensagens das pessoas mais difíceis. Como é que nós vamos lidar? Temos que aprender. Elas não vão mudar. E se mudarem, parabéns, legal. Mas nós não podemos contar com isso. Nós que devemos mudar a forma de lidar com elas. E saber até que ponto eu posso chegar. Saber os meus limites. Isso é muito importante. Comunicação, né? É como dizia lá o velho guerreiro, né? Quem não se comunica, se trumbica. Não tem jeito de trabalhar sem comunicação. E comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, se eu partir dessa premissa, eu tomo mais cuidado ao falar. Não é culpar o outro. Ai, a pessoa não entende. Quer que eu desenhe? Será que você está se comunicando bem? Não, muitas vezes não. Você acha que tudo é óbvio. E aí eu gosto de usar uma frase que diz assim, que o óbvio só os iluminados enxergam. Será que todo mundo é iluminado? Não. Todo mundo tem o lado luz e o lado sombra. Tem dia que eu estou pura sombra e tem dia que eu estou luz, né? Exalando luz, né? Será que aquela pessoa não está no lado sombra, por isso que ela não te entendeu? Então, não é óbvio para ela. Será que você falou da forma correta? Trabalhe em equipe. Tudo isso aqui, gente, é interligado. Em um momento, você está usando tudo. Né? As competências se conversam. Trabalhe em equipe. Hoje não dá, ninguém trabalha sozinho mais, sozinha, ninguém trabalha. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos falar com pessoas, nos conectar. Seja de forma presencial, seja de forma online, enfim, nós estamos o tempo todo nos comunicando. E nos comunicando, né? Nos relacionando com as pessoas. Relacionamento é extremamente importante no nosso dia a dia. Eu preciso me relacionar bem com o meu executivo, com as pessoas que estão acima hierarquicamente, com as pessoas da minha família, as pessoas com mais idade, as pessoas com menos idade, com os meus pares, com todos. E esse relacionamento, ele só tende a crescer quando nós nos conhecemos melhor, quando nós temos, né, trabalhamos o autoconhecimento. Como eu me vejo?
O que que eu posso fazer numa situação dessa? Então, relacionamento, extremamente importante. E se relacionar com aquela pessoa que eu não gosto muito, né, entre aspas, mas eu tenho que respeitá-la. Porque se ela está ali, né, se aquela pessoa está ali, ela tem valor. A empresa não estaria pagando o salário dela se ela não tivesse valor. Então, vamos respeitar as pessoas que trabalham conosco. E entusiasmo, né? Eu gosto muito dessa competência, né? Eu acho que entusiasmo é uma palavra, né, que vem do grego, né? Entheos, né? Deus em você. Então, quando eu tenho entusiasmo, eu tenho luz, eu tenho brilho, eu tenho Deus dentro de mim. E eu consigo passar isso, mostrar isso para o outro. Então, entusiasmo, porque a gente encontra, né, no dia a dia, né? Eu lembro quando eu era secretária, que eu tinha algumas colegas muito boas, excelentes profissionais, tecnicamente falando, mas eram pessoas assim na questão do entusiasmo. Você falava assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um happy hour, um jantar temático, né, para dar uma animada, né, no cenário ali. Aí algumas topavam e outras sem entusiasmo, né? Ai, vai dar trabalho. Ih, tem que chamar as pessoas, tem que confirmar. Ai, nem todo mundo vai, tem gente que não topa. Então, aquela pessoa que vê sempre o copo, sempre, né? Mais vazio, né? Ele não tá, ele tá aqui na metade, ela fala assim, ele tá quase vazio. Ela nunca vê o copo, né? Para cima. Então, gente, vamos, né? Nos entusiasmar pela vida. O dia que eu não tiver mais entusiasmo, eu não entro mais numa sala de aula. Porque, para mim, não vai ter razão isso. O entusiasmo, ele atrai pessoas, ele ajuda essa conexão. Flexibilidade, ser flexível. Hoje o mundo é da flexibilidade. Quem for enrijecido, endurecido, tá difícil, né? Quem tiver síndrome de Gabriela, pior ainda, né? Porque tem a síndrome de Gabriela ainda, né? Eu sou assim, se gostar de mim tem que ser desse jeito, né? Ou síndrome do Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Para mim, isso já era. Quem pensa assim tem que cair fora. Por quê? Quem pensa que o outro é que tem que te engolir? Gente, o mundo é corporativo, que isso? Vamos melhorar esse ambiente. Vamos deixar leve esse ambiente. Como é gostoso acordar e falar, eu vou trabalhar. Diferentemente de quando você acorda e fala assim, parece que tem 2 pesos nos seus ombros. Hoje eu vou trabalhar. Tem que ver aquele executivo, cri-cri, aquelas pessoas, aquelas pessoinhas, né? Hoje eu tenho que trabalhar. O trabalho parece que tem um peso. Parece que eu vejo uma bola, daquelas bolas assim, né? Quando as pessoas estavam presas, né? No passado, no século passado, que ficava com aquela bola no pé, né? Parece que a pessoa está carregando a bola. Enfim, gente, vamos, né, trabalhar a flexibilidade, não ser enrijecidos nunca. O mundo pede isso. Bom humor. Nossa, bom humor, gente. Como é bom, né? Você dá risada. E eu falo bom humor, às vezes a pessoa fala assim, nossa, professora, você fica rindo o dia inteiro? Depende. Às vezes eu dou risada o dia inteiro. Eu gosto muito de rir, né? Eu só tomo cuidado para as rugas, né? Porque a gente tem que rir também com classe, né? Não pode esculachar na risada, né? Né, Alessandra, né? Não é? A gente não pode, né? Esculachar na risada, tem que rir com classe. Mas, muitas vezes, o bom humor não está de boca a orelha. O bom humor está nos olhos. A pessoa olha com aquele olhar de compaixão, aquele olhar assim, quero te ajudar. Você precisa de ajuda? Você não precisa falar, né? Você não precisa falar. É só olhar a pessoa. Aliás, né, tem gente que nem olha o outro mais nos olhos. Isso é muito complicado. A pessoa está conversando com o outro, tá olhando para cima, olhando para baixo e olhando no celular, né? E respondendo e conversando com você. Aí você fala assim, caramba, né? Cadê a atenção? Né? Cadê a escutativa? Não tem. Como é que entra aqui e sai aqui? Depois ela te pergunta o que você acabou de falar. Enfim, né? E outras competências. Mas vamos seguir agora falando da nossa liderança, né? Que é
liderança no geral, né? E também o papel, né? O nosso papel de mulher dentro dessa liderança. Que, graças a Deus, né, a gente tem visto muito mais mulheres em cargo de liderança atualmente, né? Isso eu fico muito feliz quando eu vejo alguém sendo promovida, né, para trabalhar com liderança. A gente vê na nossa profissão, na minha, né, do secretariado executivo, profissionais, né, tendo esse papel de liderança. Isso é maravilhoso. Então, o papel da liderança como agente de transformação está aí, para que a gente contribua e ajude as pessoas, a equipe, aos liderados a se transformarem. Não é só mudar, porque mudar, eu digo assim, a gente pode tirar uma cadeira do lugar, é uma mudança. Tirou a cadeira, colocou em outro lugar. Mas será que a cadeira amanhã não volta para o mesmo lugar? O mundo pede muito mais que mudança, o mundo pede transformação. Nós precisamos nos transformar a cada dia, a cada pontinho, a cada detalhe. E hoje um novo olhar, né, para a liderança. Esse novo olhar, ele tem que estar primeiro conosco, né? Não é esperar que a empresa, eu preciso que alguém me dê uma chance. O que eu estou fazendo para ter essa chance? O que eu estou trabalhando? O que eu estou estudando? Com quem eu estou conversando? Então, esse olhar, primeiro, tem que ser nosso. Esse novo olhar, não é esperar só do mercado, só do nosso executivo, só da nossa empresa. Eu preciso dar o primeiro passo. E liderança é uma questão de opção, de escolha. Às vezes, a pessoa ganha um cargo de liderança, mas ela não escolheu isso para ela. E aí ela falha, ela não quer. Na verdade, no íntimo dela, ela só aceitou porque vai ganhar mais. Porque tem uma mudança no salário. Uma mudança significativa. Mas lá dentro, ela não, sabe, ela não encarou isso. Ela não incorporou a mudança. Porque, para ser líder, nós precisamos inspirar pessoas. Inspirar. E inspirar, como é que eu falo, né? Eu chego assim no setor e falo assim, gente, eu vou começar a inspirar vocês, né? Não existe isso. Você inspira com as suas atitudes. Você inspira com o seu jeito de ser. Você inspira com o seu exemplo, com as suas atitudes, com a sua forma justa de lidar com problemas, com o seu jeito de lidar com situações difíceis, com o seu jeito de se preocupar com o outro. O mundo pede, além de tudo que eu já falei, liderança servidora. Eu tenho que servir. E é o servir que não é o servir de ser serviçal, é o servir de ser útil a alguém. De falar, sem falar, né? Falar com outras palavras que você está ali para o que der e vier. Porque no passado, os gestores, né? O que eles faziam, né? Eles falavam, olha, né? Gestores que a gente até achava que eram líderes, né? Eu achava que o meu era líder. Mas aí você vai conhecendo, você vai vendo, e as características são mínimas de liderança, a liderança que nós queremos. Então, é aquele chefe ainda, que ele manda você fazer, ele não vai na frente abrindo o caminho. Eu gosto muito de um líder, né? Que eu uso muito, inclusive nos meus slides tem frases dele, que é o Jack Welch. Eu leio muito sobre Jack Welch. Eu vejo assim no Jack Welch, assim nos exemplos, né? Ele já morreu já há algum tempo, mas nos exemplos que ele dá quando ele trabalhava na General Electric, ele tinha portas abertas. Ele recebia pessoas lá atrás, quando nem se falava sobre liderança servidora. Ele dava voz à pessoa de chão de fábrica. Ele deixava as pessoas criarem, dar ideias. A porta dele estava aberta para ideias. Então, eu gosto muito de ler sobre ele. Aliás, né, é um dos livros que eu não largo. É esse, acho que nem dá para ver, né? Que é a coleção Você S.A.
Princípios de Liderança de Jack Welch. Eu uso muito em aula. Né? Os meus alunos, se estiverem aí, vão confirmar isso, né? Que eu uso bastante e gosto dos vídeos dele. E o Jack fala num vídeo que eu uso muito em aula, né? E acabo vendo muitas vezes, ele fala que o líder, ele tem que ser o líder varredor, né? Varredor é aquele que varre as coisas, que limpa o ambiente, traz coisas, incorpora coisas novas, traz coisas novas. Ele tem que limpar coisas que são difíceis, muitas vezes, para os liderados. Então, ele fala que o líder tem que gostar quando o seu liderado sabe mais que ele. E a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Se o liderado sabe mais, aquele que tem, né, que tem o nome de líder, que muitas vezes não é, né, na essência, ele não gosta, ele acha que, como? Eu sou o chefe, né? Eu sou o líder, né? Não, eu sou o líder aqui. Como que ele sabe mais que eu? Eu tenho que saber mais que ele. Que é errado, né? Então, o Peter Drucker, ele quebra alguns paradigmas. Ele fala de uma forma que você se encanta nos vídeos, né? Quem não teve oportunidade ainda de assistir alguns vídeos dele, assistam. Vocês vão se apaixonar. E liderança é o atributo que tem a maior demanda e a menor oferta no mercado de trabalho. Por mais que esse assunto seja falado, se você abrir o LinkedIn, está cheio de divulgação. Curso de liderança, palestra de liderança, liderança no trabalho, liderança está cheio, gente, de divulgação. Mas nós ainda temos poucos líderes com esse formato. Nós vamos encontrar ainda aquele líder que ainda se associa a um chefe, ou aquele líder que não pensa tanto nos liderados. Nós encontramos muito ainda. Então, a oferta, né, no mercado, quando você procura, você acha pessoas que se candidatam à vaga, mas na hora que você entrevista, você percebe que aquela pessoa não tem esse perfil, o perfil que nós falamos hoje, né? Vamos seguindo, então. Eu gosto muito desse livro, ele é um livro, assim, mais antigão, que é o mesmo autor, né, dos 7 Hábitos, que é do Stephen Covey, o 8º Hábito. E nesse livro tem uma frase também que eu gosto de usar. Líder não é feito, nem nasce, o líder se faz. Liderança é uma questão de escolha, eu até já falei, me adiantei. Então, o líder não nasce, né? Raros líderes nasceram líderes, né? Raras pessoas, né? Tiveram, né, essa felicidade. Mas a boa notícia é que todo mundo pode desenvolver, desde que escolha. A escolha é sua. Não adianta o outro escolher para você. Você que tem que escolher. Eu quero ser líder. E eu sempre falo, né, que eu dou uma aula para o secretariado, falando da liderança do secretariado, eu falo assim, ó, o único cuidado que nós temos que ter é quando nós temos mais liderança que o nosso gestor. Aí nós temos que pensar um pouco, né? Porque se você dá um passo a mais que ele, você pode se prejudicar. Então, né, passo a passo, vou indo, trabalho, mostro o resultado, enfim. Construa uma carreira. Construa uma carreira de sucesso. E aqui, a essência da liderança, segundo, né, esse guru, Tom Peters, né? Hoje ele está com 81 anos, gente, mas ele já veio ao Brasil várias vezes, ele já fez imersão com executivos do Brasil, aqui, fora, nos Estados Unidos, né? Esse o Tom Peters, né? Ele é esse meio discípulo do Peter Drucker, né? Do Papa da administração. E ele fala coisas assim que eu me encanto. Líderes entendem o poder supremo dos relacionamentos. E ele escreveu isso, gente, há muitos anos. Olha como ele já pensava sobre isso. Líderes entendem o poder supremo dos relacionamentos. Então, valorizam o relacionamento. Querem e primam por isso. Líderes confiam nos seus instintos. E nós precisamos confiar nos nossos instintos.
Líderes confiam na confiança. A gente precisa confiar nos outros. Não podemos, né, trabalhar desconfiados de tudo. Ai, aquela pessoa vai puxar meu tapete. Ai, aquela pessoa talvez vai me prejudicar lá na frente. Não. Nós temos que confiar. Muitas vezes confiamos muito, né? Então, nós temos que ter uma dose ali, um equilíbrio. Né? Líderes amam trabalhar com os outros. Como é gostoso trabalhar com os liderados, né? Quando você traz uma informação de algo, né, que nós vamos ter que fazer daqui para frente, uma mudança muito grande na empresa, né, algo que está sendo cogitado atualmente, e os liderados se empenham. E o líder mesmo, o líder servidor, quando ele vai numa reunião com o presidente da empresa, e o resultado foi negativo da área, né, da área dele, e ele tem que passar isso para os liderados, ele usa, né, de uma linguagem muito leve. Então, ele fala assim, gente, vamos nos apoiar, vamos atrás do resultado, nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Diferentemente do líder que nós não gostamos, né, desse perfil, que ele vem e fala assim, olha, resultado negativo, a culpa é de quem? A culpa é de quem? De vocês, que não fizeram a lição de casa, que não fizeram o que tinha que ser feito. Ele não se inclui, ele não tem culpa de nada. Quem tem culpa é a equipe, né? Então, a gente vê, né, percebe, ou melhor, a diferença de um perfil para o outro. Líderes têm humor. Olha aí a soft skill do bom humor. Então, você não vai encontrar um líder servidor, né, que fica de cara feia o tempo todo para os liderados, gente. Ele pode ser assertivo, que é normal. Você precisa ser assertivo, se posicionar. Mas você não está num pedestal. Você está junto com outras pessoas, trabalhando em conjunto. Líderes respeitam os outros. Então, eu não concordo com você, mas respeito a sua opinião. Respeito a sua opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Mas eu não concordo. Ponto. Não vamos brigar. A liderança, desculpe, é desempenho a cada dia, né? O trabalho é subir um degrau a cada dia. Líderes sabem que podem fazer a diferença. Líder faz a diferença. Se você tem um líder, eu tive um líder, não, tive alguns, mas esse que eu homenageei, era um líder maravilhoso. Eu falo para ele que eu devo muito a ele. Por eu estar fazendo o que eu faço hoje. Eu aprendi muito. Foi uma escola ter sido secretária dele por mais de 10 anos. Uma escola. Líderes aprendem. Então, o líder, ele também não sabe tudo. Ele precisa aprender. E nós vamos percebendo, né, que nós, mulheres, estamos encaixando com tudo isso. Nós temos uma visão diferente, muitas vezes, dos homens, né, quando nós somos líderes. Nós trabalhamos... Tem até um material que está no livro, deixa eu pegar aqui o nosso livro Novo Olhar, que eu gostei tanto quando fala, né, da mulher, que eu até risquei aqui. Os pilares da liderança feminina. Mulher, né, tem mais flexibilidade e aposta mais em tudo. Entendem de relacionamentos e são facilitadoras de processos. Então, olha a palavra, facilitadoras. Facilitam as negociações. As mulheres confiam mais nas pessoas. As mulheres são determinadas e criteriosas. Então, a gente não larga as coisas, não, viu? Nós delegamos, não delargamos, né? Investem mais na capacitação. Então, está comprovado em pesquisa que mulher, ela vai mais atrás de capacitação. Mulheres cumprem prazos e mantêm foco nos objetivos e metas. Então, gente, só esses pilares, né, nós já podemos perceber a importância da mulher nesse novo cenário. E aqui a frase, né, uma das frases que eu gosto bastante do nosso querido Jack Welch, né? Quando ele fala, nós procuramos líderes capazes de energizar. Olha só o que o líder faz, energizar,
trazer energia, sabe? Pegar a pessoa e falar assim, sacudir, vamos lá, vamos em frente. Ai, mas está difícil ter esse resultado, está complicado, o mundo mudou, a política é nova, a presidência é nova. Gente, não podemos usar isso como desculpas. Muito pelo contrário, nós temos que correr atrás, buscar, e não é correr atrás de prejuízo, né? Eu detesto essa frase. Ai, vou correr atrás do prejuízo. Eu não corro atrás de prejuízo. Eu corro atrás de coisas boas, né? Prejuízo é ruim. Então, vamos atrás de investir no nosso desenvolvimento, na nossa carreira, em tudo que nós precisamos trabalhar. Então, nós procuramos líderes capazes de energizar, motivar. Então, trazer as pessoas, vem comigo, bora comigo, e inspirar, em vez de irritar, deprimir e controlar. O Jack Welch, ele fala muito nos vídeos sobre isso, dos líderes que deprimem os liderados. Os liderados estão sempre de licença, com depressão, crise de ansiedade. E não é um ou outro, vários, né? E isso é algo que a gente começa a observar. Nós vivemos num mundo agitado, né, gente? Um mundo volátil, né? Um mundo que a cada dia acontece uma coisa, você fala, gente, mas eu nem aprendi aquele negócio, já chegou outra coisa, né? Já chegou outra coisa, como assim? Eu nem aprendi aquela apresentação, né, em Canva, aí já chegou outro negócio para sacudir. Meu Deus do céu! Nós acordamos a cada dia, né, sem informação. Parece isso. Então, temos que buscar, com essa volatilidade, né, com esse mundo de fragilidades também, né, o mundo bunny, pessoas muito frágeis, pessoas com problemas. Eu vejo muitos jovens assim, afastados do trabalho, internados, com problemas. Por quê? Porque falta esses cuidados que nós temos que ter. Porque antes de sermos profissionais, né, líderes e profissionais, nós somos pessoas. Pessoas que têm fragilidade, que chora, que fica triste, né? Nós temos as emoções primárias o tempo todo conosco. Então, cabe a nós trabalhar isso para poder ser melhor. Se nós não cuidarmos, né, da nossa parte física, se não cuidarmos da nossa área espiritual, se não cuidarmos do mental, nós teremos problemas. Então, todas as áreas merecem cuidados. Cuidados. Então, temos que prestar atenção em nós a cada dia. E aqui, características do líder e do gestor, né? Só vou fazer uns dois aí, só para nós, né? O líder inova, o gestor administra, o líder desenvolve, o gestor mantém. O líder tem perspectiva a longo prazo, o gestor a visão a curto prazo. O líder tem olhos no horizonte e o gestor olhos na base da organização. O líder é original. O gestor muitas vezes imita. Então, gente, é para que a gente aprenda que as características do líder têm muito peso hoje dentro das organizações. Nós vamos conseguir fazer a diferença. E fazendo a diferença, nós podemos levar outras pessoas conosco. Aquilo que a Clara falou. Traz mais alguém, né? Você gostou? Compartilha. A gente tem que compartilhar o que é bacana. E não compartilhar fake news, coisinhas, bobagens, né? Vamos compartilhar coisas boas. Gente, está tendo um negócio super legal. A jornada de mulher para mulher. Vamos compartilhar. É isso que nós temos que fazer. E aqui, deixa eu tirar aqui. Liderança, trabalho em equipe, sinergia. Estar aberto à diversidade. Hoje o mundo é da diversidade.
Na faculdade, nós até fazemos um trabalho com os alunos sobre diversidade. Eles pesquisam empresas que têm ações, né, sobre a diversidade. Eles trazem, gente, assim, você fica encantada de assistir. Habilidades sociais, diz respeito à assertividade, ao posicionamento, para que a gente crie menos problemas, administre os conflitos. Cooperação, o mundo é da cooperação. Atuação colaborativa, compartilhar conhecimento, apoiar pessoas. E nós, mulheres, podemos nos apoiar, sempre. Nós não podemos tratar a outra como inimiga, concorrente. Ai, é minha concorrente. Mesmo sendo a minha concorrente, eu posso aprender com ela. Brainstorming, né? Eu vou atrás. Vou saber o que ela está fazendo, que legal, vou me inspirar nela. Que bárbaro, né? Eu sou meio espalhafatosa para falar, né? Às vezes eu falo, né? Eu acho que eu tenho um lado bem distante, mas acho que é italiano. Muito distante, né? Valquíria, mas isso é gostoso numa palestra. Isso faz a diferença, as pessoas ficam atentas, entendem isso, né? E às vezes eu vejo uma pessoa assim mais calminha falando, eu falo assim, gente, eu preciso aprender com essa pessoa, assim, mais calminha. Mas aí eu fico calminha alguns dias, né? Daqui a pouco eu volto a ser a Valquíria, porque eu sou assim, não tem jeito, né? Eu não vou mudar, eu faço adequações, né? Quando eu vejo que eu estou extrapolando, aí eu adequo. Mas eu sou assim, não tem jeito. Responsabilidade, né? Nós já falamos até aqui durante a palestra, né? Essa apresentação, né? A responsabilidade que nós temos, né? O respeito, a responsabilidade que nós temos com a nossa carreira, né? Não são as empresas que devem gerir a nossa carreira, e sim nossa. Eu, quando era secretária, eu queria fazer outra coisa da minha vida. E eu descobri que eu tinha jeito, né, para fazer, em função de algumas coisas, inclusive uma que eu contei para vocês, né? Mas depois você vai descobrindo outras. Você fala, nossa, mas, puxa, não é que é legal fazer isso? Isso é bacana, né? Quando a gente descobre tudo isso, né? Mas sempre pensando também e respeitando os seus limites. Poxa, primeira vez que eu fui falar em público, gente do céu, eu entrei numa sala de aula. Isso vale para quem quer dar aula e às vezes tem um pouco de medo, né? Eu fui dar uma palestra pelo Sindicato das Secretárias do Estado. Eu tinha feito curso para dar palestra, né? Mas eu ainda não tinha feito nenhuma, né? Aí eu cheguei na escola e vi 80 pessoas me olhando. Falei, e agora? 80 pessoas com 160 olhos, né? Porque cada pessoa tem 2, né? Então, 160 olhos me olhando. Gente, minhas pernas tremiam. Sabe quando você fica batendo? Assim, ainda bem que a minha perna é mais cheinha, não faz tanto barulho, né? Se a pessoa é mais magrinha, faz. E eu, meu Deus, e agora? Como é que eu sabia tudo que eu ia falar? Eu tinha conhecimento. Eu fui falar de leis de regulamentação da profissão de secretariado. Eu tinha tudo aquilo já estudado e tal. Mas, né, como Deus é bom o tempo todo, eu precisava passar a apresentação, né, no telão. E eu pedi para desligar a luz da frente, em função de não atrapalhar para as pessoas, né, verem com bastante, assim, clareza, né, os slides. Quando eu pedi, a professora falou assim, olha, desculpe, mas se apagar, tem que apagar a sala inteira. Eu falei assim, então pode apagar. E eu descobri naquele dia que eu falava bem no escuro. Gente, que maravilha descobrir que você fala bem no escuro. E eu fiquei tão feliz ali fazendo a palestra, porque eu via que as pessoas estavam me olhando, eu observava isso, mas eu não conseguia ver o olhar direto em mim. E aquilo me ajudou muito, tá? Então, eu só falei isso em função, né, do que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Se dar essa chance. Tudo isso, né, para mostrar que nós somos capazes. Quem tem vontade de dar aulas, de ministrar, dá não, que a gente, né, cobra para isso, né? Ministrar aulas, falo, vou dar aula, parece que eu estou dando aula, né? Ministrar aulas, né, comercializar, né?
Começa assim, com escolas, né? Faz um curso. E você é capaz, nós somos capazes. Eu lá atrás achava que não. E hoje eu não me vejo fora de uma sala de aula. Não vejo. Então, deem vazão a tudo isso. Se organizem. Pensem em tudo que vocês podem fazer pelas pessoas iniciantes. Como elas precisam de conteúdo, como elas precisam de uma inspiração. Eu fico muito feliz quando o aluno termina o curso, né? Hoje eu recebi uma mensagem que eu entrei aqui hoje na palestra muito feliz, mais feliz ainda do que eu estaria. Eu recebi uma mensagem de uma aluna que terminou o curso de secretariado, se formou ano passado, e ela escreveu assim, que agradecendo, né, os professores, e ela fez um agradecimento especial para mim, dizendo que ela agradecia muito de ter tido aquela oportunidade de ter tido aulas comigo. Gente, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou a Valquíria, que adora o que faz. Mas quando você lê aquilo, você fala assim, eu estou no caminho certo. É missão. Eu amo fazer o que eu faço. Eu tenho muito orgulho do meu trabalho. E eu acho que é isso que nós temos que ter. Liderança é importante. Ser bons profissionais é extremamente importante. Mas o mais importante é você ter isso aqui, o coração dizendo que você está no caminho certo. E vamos finalizando, né? Uma frase do nosso amiguinho, acho que eu estou no horário já, né? Tem uns minutinhos ainda, Valquíria, ainda tem uns 13 minutinhos. Ah, então tá bom. Então vou relaxar. No futuro, todos os líderes serão coaches. Eu adoro essa frase, gente. No futuro, acho que esse futuro já chegou, tá? Quem não desenvolver essa habilidade, automaticamente será descartado pelo mercado. Então, pensem nisso. E aqui, eu vou finalizar, né? Aqui estão minhas redes sociais, né? Meus QR Codes, quem quiser me localizar. Vou ficar super feliz se eu receber uma mensagem de vocês. Estou à disposição, né, para conversar, estou à disposição de vocês. Para mim, a cada pessoa que eu converso, né, eu cresço, eu evoluo. Então, quanto mais, melhor. E uma vez eu vi uma frase assim, que quanto mais você dá aula para jovens, você fica mais jovem. Então, eu amo dar aula para jovens, né?